Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de relacionamentos. O quão importante é desenvolver e aperfeiçoar os relacionamentos que nós temos com as pessoas, principalmente com Deus. No vídeo de hoje nós vamos estar meditando uma passagem que se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 5. Se você tem sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura deste dia. Efésios capítulo 5, do verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de relacionamento. E um dos relacionamentos mais importantes que a Bíblia descreve, e o Senhor, através de sua palavra, vem trazer ensinamentos importantíssimos, é sobre o relacionamento entre marido e mulher, esposo e esposa. O relacionamento com o cônjuge. E eu quero aqui deixar uma reflexão para a sua vida neste vídeo. Como está o seu relacionamento com o seu cônjuge? Seja você homem, seja você mulher, como está o seu relacionamento esposo com a sua esposa? A palavra de Deus ele nos traz orientações e ensinos que são muito importantes para que nós venhamos a trabalhar a edificação do relacionamento entre homem e mulher, entre esposo e esposa. Deus nos deu a ordenança, mas também uma dádiva, para que o homem viesse para uma mulher como esposa, viesse a se tornar uma só carne. A expressão carne aqui visa exprimir o sentido de corpo, porque uma vez que o homem se une a uma mulher em matrimônio, em casamento, ele passa a ter o mesmo corpo, ou seja, eles se unem em apenas um corpo. Este é o conceito aqui de carne que a Bíblia vem trazer na orientação do Senhor. Por isso que a união, ela deve ser não somente física, né, na localização física, mas principalmente no âmbito emocional e espiritual. Procure avaliar as suas atitudes do dia a dia à luz da Bíblia, para buscar a orientação de Deus sobre os comportamentos, sobre as decisões a tomarem, sobre a forma como agir em casal, em família, sobre situações que precisam ser resolvidas, sobre conflitos que acontecem no dia a dia. Procure examinar a Bíblia para que você tenha uma direção, uma orientação de como se conduzir no seu casamento, no seu relacionamento com o seu cônjuge. Porque a palavra de Deus, ela traz luz para todas as situações do nosso cotidiano. E muito mais, ela vem trazer conselhos para que o relacionamento entre marido e mulher venha a ser edificado. Porque esta é a vontade de Deus. Quando Deus utiliza na sua palavra exemplos, simbologias como esta que nós vimos aqui no capítulo 5 de Efésios, dizendo que Cristo amou a igreja, porque Cristo é considerado o noivo, né? Ou o esposo, e a sua igreja é considerada a sua esposa. Então, na Bíblia, nós vemos vários exemplos, várias simbologias utilizadas para facilitar o nosso entendimento a respeito de determinado assunto. Mas o principal deste vídeo é trazer um despertamento, uma reflexão para os nossos corações. Nos dias de hoje, tão difíceis que nós vivemos, dias atribulados, conturbados, tantos compromissos, tantas responsabilidades entre o marido, entre a mulher. Hoje em dia, diferente do que foi no passado,
Tanto o homem quanto a mulher geralmente trabalham fora, têm seus compromissos na vida secular e quando tem filhos, tem responsabilidades de cuidar dos filhos, de zelar pela educação, de cuidar do sustento da casa. Então existe aí muitas responsabilidades e compromissos que tomam o tempo do dia do casal. E muitas das vezes nós que somos casados, eu creio que estou falando aqui com alguns irmãos e irmãs que são casados também, sentem essa dificuldade de como conciliar a vida secular, as responsabilidades, os compromissos, meus queridos, que nós temos com a família e principalmente no casamento, porque a base da família é o casal inicialmente, né? A base ali que foi criada, inicialmente existe um casamento entre um homem e uma mulher. Mas depois vem filhos, né? Complementa-se a família, né? Essa dádiva maravilhosa que Deus nos dá, podemos formar uma família. Mas, sabendo que existe essa base, nós principalmente precisamos ter o fundamento de um casamento próspero, de um casamento feliz e abençoado, é estar erigido, ou seja, estar firmado na palavra de Deus, para que nós possamos agir da forma como Deus nos orienta. Como nós lemos aqui, o marido deve cuidar, deve amar a esposa com todo o coração, se esforçar para fazer o melhor por ela. E assim mesmo também a esposa deve ser sujeita ao seu marido, deve fazer o melhor para cuidar do seu marido, para ter ali ambos um ambiente de paz, de harmonia e principalmente de amor, que é conforme a palavra de Deus nos orienta. Quero compartilhar com você também uma passagem em Colossenses, capítulo de número 3, verso 18, que vai dizer o seguinte: Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas esposas, e não vos irriteis contra elas. Aleluias. Glórias a Deus. Meus queridos, aqui praticamente se repetem os conselhos do apóstolo Paulo, conforme foi escrito na carta aos Efésios. Mas aqui tem um acréscimo, quando ele fala para os maridos, para que não irriteis as vossas esposas. Isso significa, meus queridos, que não somente os maridos, mas as esposas precisam buscar ter um cuidado, um zelo e principalmente trabalhar com tolerância dia a dia nos relacionamentos que existem e principalmente quando está diante de um conflito, agir com candura, com mansidão e pensar muito antes de falar algo que pode ferir o seu cônjuge, porque as brigas, os conflitos que existem na vida do casal são corriqueiros, são cotidianos, todos nós passamos por isso no dia a dia. Mas se nós nos lembrarmos do conselho de Deus para a nossa vida e buscarmos agir com mansidão e nos lembrarmos do exemplo de Cristo, que Ele amou a igreja, amou até o fim, Ele deu a própria vida pela igreja, pela sua igreja, pelos seus. Então, se nós pensarmos neste modelo e colocarmos em prática o modelo que é Cristo, nós vamos procurar no relacionamento com o nosso cônjuge amar, fazer o nosso melhor e evitar ao máximo os conflitos. E se acontecer, se ocorrer algum conflito, alguma briga, que naquele momento, que naquele dia, nós tenhamos a humildade de buscar o perdão. Nós venhamos pedir perdão para o nosso cônjuge, procurar nos reconciliar no mesmo dia. Como diz a palavra de Deus, né? Nós devemos estar buscando nos reconciliar com o próximo, principalmente com o nosso cônjuge, os nossos familiares, né? E quero agora, nesse momento, propor a você uma oração que nós venhamos orar juntos, pedir a Deus sabedoria para todo homem, toda mulher que está casado ou pretende se casar, venha ter o discernimento de Deus para saber como agir, como proceder e como edificar um relacionamento dentro do matrimônio. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por este momento em que estamos meditando, Senhor, a respeito de relacionamentos. E no dia de hoje, a respeito de relacionamentos entre os cônjuges, entre marido e mulher, entre esposo e esposa, Senhor. Tão importante nos dias de hoje, em que nós sentimos, Senhor, uma grande pressão, grandes dificuldades, conflitos que nós
enfrentamos no dia a dia dentro de um casamento, Senhor, que provém às vezes de fora, das nossas preocupações com o dia a dia e às vezes também das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos erros, através das nossas atitudes erradas, Senhor. Que nós venhamos receber de Ti, Senhor, a humildade. Que nós venhamos, Senhor, nos arrepender de tudo que fizemos, Senhor, contra o nosso cônjuge. Que nós venhamos, Senhor, pedir perdão, venhamos nos reconciliar, Pai querido, para que haja paz, harmonia e para que o relacionamento entre casal seja edificado, fortalecido e aperfeiçoado, segundo a Tua palavra. Senhor, que nós venhamos ser, Senhor, melhores maridos, que as esposas venham ser melhores esposas, Senhor, para que a família seja edificada, para que os filhos venham ter um bom exemplo e para que a Tua vontade seja cumprida em nossas vidas. Senhor, que as bênçãos venham recair sobre este casal, sobre esse homem, sobre esta mulher, sobre esta família, Senhor. Nos abençoa, Pai querido, que nós possamos absorver, Senhor, a Tua palavra em nosso coração e praticar no dia a dia para a edificação de nossas famílias. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Possamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus quiser.